Olá, assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, o setor de pets e o nosso entrevistado, Sérgio Zimmermann, que é presidente da Petz. Sérgio, eu queria pontualmente hoje discutir a respeito dos canais de distribuição da indústria de pets, como eles se dão e como eles estão distribuídos. E não menos importante, falar sobre a informalidade e a alta carga tributária que é imposta ao setor. Sérgio, vou chamar uma reportagem que fale especificamente sobre os pontos de venda, sobre os canais de distribuição. Vamos assistir para a gente poder discutir a respeito. Entre os diferentes canais que comercializam produtos para animais de estimação, a maior participação é do Pet Shop, representando 50% do total. E as mega lojas têm uma fatia de 4% deste mercado, superadas ainda pelas vendas nos supermercados e pelo canal agropecuária. No mercado norte-americano, por exemplo, esse percentual se inverte. Apesar de os pet shops também terem a maior fatia de mercado, as vendas nas mega lojas totalizam mais de 31% do total, o que demonstra que no Brasil ainda há bastante espaço para o crescimento das redes. Tanto que entre as cerca de 33,5 mil lojas no país, somente 5% fazem parte de redes. Sérgio, com base nessa reportagem, como vem se dando a profissionalização e a consolidação do setor de distribuição de pets? E não menos importante, existe a informalidade nesta indústria? Como ela se dá? Muito bem, Sérgio. A questão dos canais de distribuição, a gente tem um modelo um pouco invertido em relação aos Estados Unidos, né? Falando especificamente de pet food, nós temos cerca de 2/3 de pet food nos Estados Unidos sendo distribuído pelos supermercados e 1/3 sendo distribuído pelo canal especializado. No Brasil, as estimativas dão conta que isso está inverso, 2/3 é distribuído pelo canal especializado e 1/3 pelos supermercados. Eu entrei nesse segmento há aproximadamente quase 15 anos e essa proporção há 15 anos atrás também era assim, ou seja, por mais que os mercados desenvolvam áreas maiores para o setor pet dentro das suas lojas, a proporção que eles ocupam do mercado é aproximadamente a mesma. Um fator importante é que a alimentação super premium, que é a alimentação mais nobre para o animal de estimação, é vendido somente na loja especializada, você não vai encontrá-la no supermercado. A questão da informalidade, ela acontece com muita frequência, em duas grandes frentes. Por parte do varejo, no geral, pequenas lojas, lojas familiares que não são de rede, tendo um nível de informalidade alto, e por outro lado, na cadeia como um todo, na indústria de acessórios. Você tem a indústria muito informal, para um varejo também bastante informal. A parte de pet food, com o advento da substituição tributária, assim como aconteceu no setor de farmácia, diminuiu muito a informalidade. E a parte de laboratórios também tem menos formalidade, porque os grandes laboratórios são multinacionais e, evidentemente, não há espaço para informalidade. Vamos falar agora a respeito da carga tributária que é imposta ao setor. A carga tributária imposta ao setor de pets hoje é da ordem de 49,98%. Um setor que ainda em maio será penalizado com o aumento do IPI dos produtos industrializados, que tenderão a aumentar algo em torno de 10%. Como o setor percebe essa alta carga tributária? Quais são as suas consequências? E como a indústria vem trabalhando na busca de reverter e melhorar o seu ambiente de negócios? Sérgio, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão central, né? O mercado pet brasileiro, em quantidade de animais de estimação, não é tão distante dos Estados Unidos, mas em valor de faturamento é 10 vezes menor que os Estados Unidos. E vejamos duas grandes questões por que é tão desproporcional essa questão do tamanho de mercado. A primeira é a renda disponível, que nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é uma renda maior. Só que, associado à renda maior do americano, a carga tributária nos Estados Unidos é muito menor que aqui no Brasil. Então, a gente já tinha uma carga absurda, uma carga em torno de 50%. Havia uma pauta de reivindicação para enquadrar o pet food como alimentação de primeira necessidade, porque, afinal de contas, o cachorro só come aquilo, se não comer ele morre. Tá certo? Então ele precisa, como o arroz, o feijão para o ser humano, seria a mesma pauta para enquadrar em item de cesta básica. E item de cesta básica, você sabe que o ICMS é 7%. E no geral, nos estados, o ICMS para a ração é 18%. Bom,
no meio dessa discussão, para se tratar como gênero de primeira necessidade, o governo federal, recentemente, conseguiu fazer a proeza de tratar o setor de pet food como supérfluo e colocou 10% de IPI. Então, não bastasse já ter 50% de carga tributária, a partir de 1º de maio nós teremos ainda mais 10% de IPI. Foi tratado na mesma categoria de cigarro, sorvete e outras coisas. Agora eu te pergunto, quem tem animal de estimação, será que a ração que é dado, ele pensa que é um supérfluo? De fato, não. Eu posso afirmar que é um bem de primeira necessidade. E torço, Sérgio, para que a indústria, junto com a BIMPET, consiga alertar e reverter o governo dessa atitude, dessa decisão, principalmente recai sobre o IPI, permitindo então com que o setor de pet se desenvolva, gerando assim riqueza e empregos para o nosso país. Sérgio Zimmermann, muito obrigado, muito bem-vindo ao Giro Business. Foi um grande prazer estar aqui, sucesso ao programa. Obrigado, Sérgio, e obrigado a vocês, assinantes do Band News, que acompanham as colunas Giro Business. Colunas estas que em breve voltam com muito mais.